Nós podemos amar os animais? Existe essa coisa de mãe de pet? Essa é uma discussão que a gente sempre vê nas redes sociais e quem é cristão, quem é católico, pode ficar com essa dúvida, especialmente as pessoas que têm o seu animal de estimação em casa. Muitas dessas discussões acabam naquele dilema: mas se você tivesse um bichinho de estimação, você entenderia de que tipo de amor eu estou falando, do que eles sentem, e sempre a gente vê esta argumentação. Especialmente também do outro lado, vemos aquela argumentação: mas nós não podemos amar os animais mais do que amamos ou nos dedicamos às pessoas. Vamos tentar responder um pouquinho aqui destas coisas à luz do Catecismo da Igreja Católica e também da Palavra de Deus. De forma bem objetiva, nós podemos responder a todas estas dúvidas que as pessoas têm do empenho que nós podemos ou não dedicar aos animais, especialmente os animais de estimação, é que não precisamos exagerar nem para um lado, nem para o outro. Não precisamos ter todo aquele empenho de amor aos animais, como alguns acabam se dedicando, mas também não precisamos ignorar que os animais estão aí, que eles fazem parte da nossa vida e que de alguns anos para cá, talvez de algumas décadas para cá, tornou-se muito comum o hábito em muitas culturas de termos o animal doméstico como um animal de estimação. E essa é uma confusão que se escuta muito nestas discussões quando se coloca a Bíblia. A Bíblia não fala de animal de estimação, mas ela fala de animal doméstico. E essa confusão nós não podemos trazer para o debate. Quando a Bíblia fala de animal doméstico, ela está falando justamente mesmo dos animais que foram domesticados para melhorar a qualidade de vida dos seres humanos. Por exemplo, as vacas, as galinhas, o uso destes animais mais próximos dos seres humanos. Mas não podemos confundir isso, como eu disse, com o animal que é trazido para a estimação, para o bem daquela família, para a diversão, como morando dentro da nossa casa. Isso é muito mais comum nas culturas com os cachorros e os gatos. A Marina e eu, a gente tem os nossos gatinhos em casa, a gente já resgatou alguns da rua, inclusive os 2 gatinhos que a gente tem mesmo adotados aqui em casa foram resgatados da rua, e um outro, enquanto eu estou gravando esse vídeo, ele está aqui de lar temporário, nós ainda estamos decidindo se ele vai ficar conosco ou se nós vamos dá-lo para adoção. Mas o primeiro que chegou aqui em casa, ele foi resgatado, entre aspas, por uma das cachorrinhas que moram com a minha sogra e que também são da Marina. E essa cachorrinha, recentemente, ela veio a falecer depois de algumas semanas doente. Ela já bem velhinha também, com 13 anos, veio a falecer. E é claro, foi uma comoção muito grande aqui em casa. A minha sogra, a minha esposa Marina, com o meu cunhado, Ulisses, sentiram muito a perda dessa cachorrinha que passou 13 anos na vida deles. E também quase 10 anos, praticamente 10 anos na minha vida. E realmente a gente fica muito marcado, muito tocado por este animalzinho, porque ele vive dentro da nossa casa, a gente tem uma afeição muito grande e todo mundo que tem um animal de estimação acaba tendo uma afeição muito grande. O cuidado que a gente tem que ter é o quanto dedicamos esta afeição e este amor aos animais. O Catecismo da Igreja Católica, ele nos chama bem a atenção e até dá uma brecha de interpretação para que a gente entenda, sim, podemos amar os animais. Eu quero dar destaque a 3, 4 parágrafos do Catecismo da Igreja Católica quando ele trata sobre o 7º mandamento, que é não roubar. Pode parecer um pouco estranho, mas depois você tiver a atenção e o cuidado de ler o Catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo 2401, ele fala justamente sobre o 7º mandamento, não roubarás, e ele começa dizendo assim: o 7º mandamento proíbe tomar ou reter injustamente os bens do próximo ou lesá-lo de qualquer modo, ou mesmo em seus bens. Assim, roubar significa também, não é só tirar do outro aquilo que ele tem, mas lesar o outro de alguma forma. E a natureza entra no entendimento da Igreja Católica como algo que nós precisamos tomar cuidado quando nós usamos, fazemos uso dos bens que a natureza nos dispõe.
E em momento nenhum nós podemos lesar a criação de Deus, destruir a criação de Deus de maneira irreversível. E isso também no nosso cuidado com os animais. E aí, saltando para os parágrafos 2415, 2416, 2417 e especialmente o parágrafo 2418, que é muito usado nestes debates sobre mãe de pet, amar os animais. Eu quero dar um destaque especial para ele. Todo esse trecho aqui, ele trata justamente sobre o cuidado que nós devemos ter com a criação de Deus, porque ela faz parte daquele esforço do amor de Deus para com toda a humanidade e ela está aí para nos servir. Mas, repito, não podemos destruir, lesar a criação de Deus em nenhum momento. E no parágrafo 2416 começa dizendo assim: os animais são criaturas de Deus que os envolve com sua solicitude providencial. Deus tem um cuidado com os animais. E depois, saltando já para o parágrafo 2418, ele continua assim: é igualmente indigno gastar com os animais o que deveria prioritariamente aliviar a miséria dos homens. Quando nós colocamos muito empenho, não só financeiro, mas este gasto aqui, muita gente acaba interpretando como gasto financeiro, mas também o gasto da nossa vida, o gasto do nosso esforço, do nosso tempo. Isso não pode extrapolar o nosso esforço, o nosso tempo, a nossa dedicação a outras pessoas. Podemos sim amar, cuidar dos animais, mas de maneira que não extrapole o empenho que temos com outros seres humanos. E aqui eu até adicionaria a ideia de que não podemos preferir os animais em detrimento dos seres humanos. Quantas vezes a gente escuta pessoas dizerem: mas eu prefiro o tempo com os animais, eu prefiro amar os animais do que amar outras pessoas. E isto sim é um entendimento muito errado, é uma maneira errada de lidarmos com a criação, com os animais domésticos, com os nossos animais de estimação. E o mesmo parágrafo 2418 do Catecismo da Igreja Católica, ele continua dizendo: pode-se amar os animais, porém não se deve orientar para eles o afeto devido exclusivamente às pessoas. Fica bem claro e bem fácil de entender que aquele amor que dedicamos aos animais não pode se equiparar em nenhum momento ao amor, ao afeto que nós dedicamos às pessoas. O equilíbrio precisa ser encontrado nestas duas formas. Podemos amar os animais, mas não mais do que amamos o próximo, amamos o nosso irmão, amamos os seres humanos. Podemos amar a criação de Deus, não lesar, não destruir a criação de Deus, mas usá-la em benefício da humanidade e nunca colocar esta criação, os animais, as plantas, a natureza, mesmo aquele animal doméstico, aquele animal de estimação com o qual criamos um afeto, uma afeição, não podemos amar tudo isso muito mais do que amamos o nosso próximo, amamos o nosso irmão, amamos aquelas pessoas da nossa casa. Esta diferença nós temos que ter muito clara. É justo que a gente tenha um amor, um cuidado, um apego por aquele animalzinho que trouxemos para dentro da nossa casa. Nós mesmos passamos por isso aqui, inclusive com gastos financeiros com esta cachorrinha nas últimas 2 semanas de vida dela, porque nós trouxemos ela para dentro de casa, ela fez parte da rotina da família e do dia a dia, nós dedicamos afeto e carinho a ela e não iríamos abandoná-la nos últimos dias de vida por causa de uma doença e não tentaríamos com o nosso esforço, com o nosso carinho, com o esforço médico da ciência para recuperar a saúde dela. Infelizmente, não foi possível, fizemos o que estava a nosso alcance para dar a ela conforto, especialmente nas últimas horas de vida dela, por todo o carinho que ela também dedicou a nós, porque nós sabemos que os animais dedicam, estes animais de estimação que trazemos para nossa casa, eles dedicam também um carinho, uma afeição, mas nunca podemos confundir o amor, aquele afeto que a gente sente ou percebe dos animais,
nada se compara ao amor entre as pessoas. Aquele sentimento que ora observamos nos nossos animais em casa não tem nada a ver com o sentimento que humanos desenvolvem. São coisas completamente distintas. Podemos até chamar de afeição, de carinho, de cuidado, de amizade, de um amor voltado para a amizade, mas não esse amor humano, que é exclusivo mesmo de nós que somos filhos de Deus, desse amor que Deus colocou dentro dos seres humanos, que é bem diferente dos sentimentos que habitam nos animais. A criação também participa deste sentimento cristão, da nossa espera na vida definitiva em Deus. E a criação, ela faz parte desta vontade de Deus. Até porque ouvimos no Gênesis capítulo 1, na parte do 5º dia da criação, em que Deus chama todas as suas criaturas de algo bom. Esta criação é boa. E se Deus considera a sua criação boa, Ele não vai destruí-la, Ele vai resgatá-la em si de alguma forma. Vou deixar estes textos e as referências aqui embaixo também para o link do Catecismo da Igreja Católica. Se você não tiver acesso a ele fisicamente, tem como lê-lo de forma digital no site do Vaticano. Vou deixar essas referências aqui embaixo. Aproveita também a área de comentários para trazer as suas dúvidas. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal para assistir e ver mais vídeos como esse. Se você tiver dúvidas católicas e dúvidas cristãs, a área de comentários é justamente para isso. Quem sabe pode virar um vídeo aqui no canal. Assiste os outros vídeos que eu estou sugerindo e veja todas as referências que estão na descrição. Até a próxima!